Não percam! Hoje eu trago para vocês um profissional com 26 anos de experiência de mercado. Hoje sócio de umas primeiras gestoras independentes aqui do Brasil. Uma aula, certo, Trócoli? Com certeza. Uma satisfação muito grande estarmos aqui hoje com o Rodrigo. Seja bem-vindo, Rodrigo. E grandes insights. Obrigado, o prazer é meu, PH, Alexandre. É um prazer o convite e espero que eu consiga ser útil aí para vocês e para o pessoal que já vive em casa. Obrigado. Vai ser incrível, não percam. Vamos lá! Sejam bem-vindos a mais um MZ Playbook, onde eu sempre tenho muito orgulho de trazer profissionais que são referência no mercado. Gente para compartilhar um pouco da jornada, de conhecimento com você, que está na nossa audiência. E hoje, com muito orgulho, quem temos aqui com a gente, Trócoli? O Rodrigo, um grande profissional do mercado, 26 anos de experiência, e também um jogador de tênis que a gente vai trazer, resgatar ele para jogar tênis. A gente estava brincando aqui no bastidor, você já me conhece, né? Eu sou um tenista treinado por outro tenista, que agora eu estou ganhando, e vamos resgatar um aqui. Obrigado por estar aqui com a gente. Não, Rodrigo. obrigado, é um prazer. Obrigado pelo convite, Alexandre e PH. E com relação ao tênis, eu acho difícil, mas vamos tentar, vamos ver. Mas vamos focar, então, no mercado, Rodrigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigado. Há 26 anos no mercado financeiro, ingressou na Scopus agora em 2021, foi fundador da Itaim Asset Management, que depois virou com a ASA, sócio da XP Investments, passou por Itaú BBA, para o Unibanco, para o Citibank. Putz, fala um pouquinho da tua jornada no mercado para quem não te conhece. Tá bom, é um prazer. Eu tive um começo um pouco diferente no mercado financeiro, né? As pessoas acabam indo para outros lugares e depois elas acabam indo para o mercado depois. Eu fui um pouco contrário. Eu comecei a operar antes da faculdade, com 15 anos. A minha mãe tinha aqueles nomes que pode ser compreendido como masculino e feminino. Então eu botei o nome dela na conta, eu ligava lá e eu operava, porque não podia, né, com menos de 18 anos naquela época, né? E eu comecei a operar a bolsa e eu comecei a adorar. E aí eu tinha um amigo meu que já estava no mercado financeiro e eu comecei a conversar com ele e falei, ó, qual a melhor faculdade que eu posso ter para poder entrar no mercado financeiro? Eu falei, ó, tem que fazer ou alguma engenharia, ou GV, na época não tinha INSPE ainda, né? Ou GV ou USP. Eu falei, mas se fosse fazer duas? Eu falei, faz administração GV e faz economia na USP. Aí eu prestei só essas duas, entrei nas duas e fiz as duas. E aí, no meu primeiro semana de faculdade, eu já consegui um estágio na corretora. E aí então todo dia de manhã, todo dia eu saía de casa cedo e eu ia pro estágio, depois para GV e depois para USP. Essa foi a broker? Comecei como broker numa corretora que hoje em dia é a BGC, que é a maior corretora do Brasil. Mas aí no terceiro mês eu consegui entrar em contato com o BBM, que na época a gente sabia já, né, que os bancos na época mais respeitados para essa parte de investimentos, tesouraria, era principalmente o Garantia, né, o Pactual, o BBM, o Icatu. E aí fui lá fazer a entrevista, acabei entrando e fiquei no BBM depois 7 anos lá, direto. Puta, baita jornada, baita jornada. Pegando... Não, desculpa. Não, eu falando depois do BBM, né? Do BBM eu entrei para a tesouraria, comecei a operar pré, renda fixa, que era o principal foco do banco na época. Aí eu saí de lá para ir trabalhar com um antigo dono do Banco Matrix, né, dentro de uma gestora que era basicamente capital próprio, né, dele. Também focado em pré e dólar. Depois fui para o Citibank para tocar a mesa proprietária deles de renda fixa também. Então, tanto a parte proprietária quanto a parte de sales, de market maker ali. Eu que era, vamos supor, o head da mesa, que eu chamava, né, head de reais. Então, todo o risco do banco em reais, eu tinha que fazer head, eu tinha que precificar, ou tinha que gerar resultado através do book proprietário. E também tinha que ser market maker e dealer do Banco Central, né, na época. Uau! Nessa época eu tinha 10 telas, sabe? Quando você vê as fotos, tem um cara rodeado. A minha mesa era assim. Hoje em dia, graças a Deus, eu tenho só 4 telas. Aí do Citi, eu fui pro Unibanco. Na época que o Unibanco mudou a diretoria da área de tesouraria. E a gente quis
reformar totalmente o banco. O Unibanco era o terceiro banco privado na época. Né, é um banco robusto, com um balanço gigantesco, mas a tesouraria era um pouco parada, vamos dizer assim. Aí resolveram trocar toda a equipe, aí eu entrei nessa mudança de equipe, e para tocar a mesa de câmbio proprietária. A de câmbio como um todo. Eu fiquei mais na proprietária, mas a mesa de câmbio inteira ficava sob mim, assim. Aí, isso durou até a fusão com o Unibanco, e aí eu fui fazer a mesma coisa, mas dentro do Itaú BBA, né, mas com a mesma função também, mais focada no proprietário, né. De lá, depois eu fui para a XP, para montar a área de fundos multimercado dentro da asset deles, né, foi um projeto bem bacana, e aí eu estava um pouco cansado, tentando ter a minha própria... Tentando empreender, que até a vida inteira eu só fui ou funcionário de empresa grande, né, ou... não, basicamente só funcionário de empresa grande, né, e aí eu, junto com alguns outros sócios, a gente abriu a Itaim Asset em 2013, né, onde eu fiquei até 2019, quando a gente vendeu ela para a Asa Investments. E aí, depois disso, finalmente chegamos aqui. O problema de ter 20 anos de carreira é que a história é longa e chata, entendeu? Mas, Não, mas... mas chegamos hoje em dia onde eu estou na Scopus lá, hoje em dia como CIO. Né? Só para a gente conhecer melhor as Scopus. Scopus. Eu já errei. Scopus. Normal. Qual o grande diferencial da Scopus, comparando com outras gestoras? O que é que vocês têm assim, de diferente que marca que a Scopus seja única no mercado? Como você classificaria isso? São 3 coisas. Assim, a primeira é que a gente é uma asset que começou em 2001, então logo uma das primeiras assets no Brasil, né, focada em ações, né. Quem fundou a asset foi o Pedro Cerizzi, né, que hoje em dia é nosso conselheiro, né, mas ele está afastado do time de gestão como executivo, né, mas ele está lá, né, o legado dele, a forma de analisar está dentro da nossa gestora, né, e a gente tem um track record né, de super bem sucedido durante esses últimos 23 anos. Então, a segunda coisa é que a gente sempre se manteve independente, completamente independente. A gente não tem hoje em dia investimento, participação de ninguém dentro da nossa asset. A gente não tem seed money de ninguém. Então, é uma coisa que hoje em dia no mercado é incomum, né? Então, a gente o que a gente está fazendo ali é 100% a nossa opinião, que é 100% focada no retorno ao cotista, né? E não tem a gente não tem obrigação de ir junto com o call de ninguém ou de participar. Não, a gente é independente. Isso, obviamente, tem um lado ruim, né, que torna mais difícil você ter acesso a alguns tipos de capital, mas a gente não se importa com isso muito. A gente está mais preocupado sempre em ter liberdade de fazer aquilo que a gente acha que é bom, né? Sendo moda, não sendo moda, a gente não se importa. E a terceira coisa é que a gente é muito consciente das nossas capacidades, vamos dizer assim. Assim, a gente sabe que a gente não é bom em tudo, a gente é muito focado, vamos dizer assim, quase nichado, vamos dizer assim, no que aquilo que a gente acha que a gente é um pouco melhor do que a média, né? Então, você acha que a gente é muito bom de analisar empresas de grande porte, exportadoras, por exemplo, brasileiras, né? Então a gente é focado nessas empresas de commodity, a gente fala com elas praticamente todo dia, todas, a gente sabe exatamente o que está acontecendo nessas empresas, né? Então tem coisas que a gente acha que a gente não é tão bom, a gente nem olha muito, então tem alguns setores que a gente sabe que a gente não tem nenhuma vantagem competitiva, né? E isso também se estende para a renda fixa, né? Por eu ter, durante a vida inteira, ter operado muito pré e câmbio, né? E eu tenho amigos que estão em outras assets, amigos que passaram pelo Banco Central, pessoas que eu conheço que já foram já na frente do Banco Central. Então a gente sabe mais ou menos como operar esse negócio e a gente gosta de botar risco aí, né? Botar a exposição de risco naquilo que a gente acha que a gente tem um pouco mais que a média. Então, a gente não tenta entrar em coisas que a gente acha que não tem expertise. Então, um exemplo, crédito privado, que é uma coisa que foi super demandada agora, Sim, né? Por achar que a gente agora não tem expertise, a gente simplesmente chegaram a ter parceiros nossos que falaram, por que você não monta um fundo, a gente tem o capital aqui. Eu não quero esse risco de margem, porque a gente não é bom nisso. Apesar de a gente ser bom em equity e o passivo, né, de uma empresa, são coisas próximas, né? A gente prefere não abrir frentes para coisas que a gente acha que não entende. Eu acho que o mercado se a gente acertar e conseguir se desenvolver e se provar
bom daquilo que a gente acha que é bom, por mais que a gente não consiga abraçar tudo, tem dinheiro suficiente pra gente ser feliz, bem-sucedido, então a gente não sente na obrigação de ir atrás de cada moda, né? Eu gosto muito do que você falou. Acho que eu acredito muito que o sucesso tem a ver com consistência, foco e especialização. Acho que Sim, quando você é, acredita muito nesse propósito de que a gente é muito bom nisso, a gente não vai buscar oportunidades, a gente vai ser alguém especializado, vem um sucesso. Ah, eu sempre tenho aqui que o Brasil, o passado é incerto, né? Então o futuro é incerto, né? E você passou por momentos de grande turbulência do mercado. O que você tem para passar por grandes momentos? Assim, o que você tem de uma dica de pegar quando tem movimentos de grandes turbulências, como você passou como subprime americano, você passou por plano real, Plano não, real, no não, começo, não trabalhando, não, mas pegou Grécia, putz, pegou tantas coisas que mexiam no peguei mercado de a uma forma, Ásia, a Ásia. crise do real, né, de 2000. Como que você acha de um conselho de se preparar no momento de grande turbulência? Então, eu acho que algumas coisas ajudam e elas, não adianta eu falar para uma pessoa que ela tem que acredita em mim. Acho que a coisa que mais ajuda é você fazer o seu próprio research e acreditar no seu próprio research. Então, tem algumas coisas que eu acredito. Assim, eu acredito em política monetária funciona, né? E eu acredito na história. A história é uma bela referência, né, para entender o que aconteceu, porque as coisas tendem a se repetir assim com uma certa frequência, por mais que a gente ache que não, né? A gente sempre tem a lista de achar que a gente está vivendo agora é especial, faz parte do ser humano achar isso, né? Nossa, a gente tem a tendência de achar que a gente é o personagem principal de uma história, né? Exato. Então, o que a gente está vendo agora não tem comparação com o passado, porque é um momento especial da história. É e não é. Alguns aspectos são, mas as grandes forças por trás das, do ser humano são as mesmas, né? São as emoções, o ser humano é o mesmo, né? Em geral. Então, por exemplo, agora, nesse momento, a gente está vivendo um momento de extremo estresse, né, no mercado financeiro. O mercado está muito pessimista, teve um movimento gigantesco de ativos de risco para ativos mais seguros, né? Nesse, nesse movimento a gente viu, por exemplo, sair de multimercado quase 500 bi de 23 para cá, de 23 para cá, né? E Sumindo tudo foi para renda gestora, fixa. sumindo fundos. É. Tem muita gestora que hoje em dia eu acho que está lutando para continuar. Acho que tem, no fundo, as pessoas sabem que o pêndulo, né, depois que ele vai totalmente para um lado, ele acaba indo para o outro, né? Então você vê, por exemplo, 500 bi saindo de um multimercado, mais 100 bi de fundo de bolsa, indo tudo para renda fixa. Renda fixa é caixa, né? Depois que o dinheiro vai tudo para caixa, o próximo movimento dele vai ser sair do caixa, né? E voltar para isso aqui. Então, hoje em dia, como a gente está no pior estresse, né? As pessoas, quando se conversa sobre fiscal, elas já acham que o fiscal do ano que vem, e do outro ano, e do ano está comprometido, e que, assim, o nível de pessimismo é gigante. E eu sei que nesses momentos que os preços estão com grande prêmio de risco, parece que nunca as coisas vão melhorar, né? É Não é? verdade. E a mesma coisa quando as coisas estão muito otimistas, né? Parece que tudo vai dar certo, nossa, o cenário vai dar certo por isso, aquilo, e aí quando você vê, foi o high, né? E aí começa, e o mercado vira e começa a deteriorar, né? Como a gente estava em 2021, por exemplo. Pegou raio de bolsa, raio de fundo imobiliário, e agora Tudo. vai É. as pessoas, parece que quando vão, já é too late, né? E Já aí, quando você tá no meio da onda, parece que ela não vai acabar nunca. É que nem agora. Parece que nunca mais vai ter fundo multimercado ou bolsa, que todo o dinheiro que E vai o mundo ser. vai acabar. O mundo vai acabar e todo o dinheiro agora vai só para crédito privado, né? E não vai para outros ativos, né? E é aquele negócio, quando você tá no final de um ciclo, essa é a sensação que dá mesmo. Que é óbvio que isso que vai acontecer e cria-se quase um consenso em torno daquilo. Nesses momentos que eu falo que é importante olhar para a história. Né? Quando as coisas acontecem assim, o que acontece depois? Normalmente tende a ser um caminho na outra direção, né? Então, e também não se abraçar emocionalmente muito. Eu sei que acho que é até um clichê que eu vou falar agora, né? Ao dia a dia, né? Porque a bolsa caiu hoje, já caiu no dia seguinte e ficar emocionalmente ligado às variações de mercado. Tenta sair um pouco de fora. Tem alguns movimentos que são longos, que você não precisa acertar exatamente quando vai virar, mas você precisa saber que a direção é para lá e não para cá. Então, por exemplo, hoje eu acho que a gente está num momento de extremo pessimismo. Toda vez que eu vi extremo pessimismo, normalmente eu via a coisa ir para um outro lado, zerar e até para o extremo otimismo. Então, hoje em dia, eu não sei se a bolsa vai cair mais 5% antes de subir, ou se está na mínima literalmente hoje, que eu acho quase impossível, mas eu acho que a direção das coisas é no sentido de melhora, dado o nível de preocupação que o mercado hoje em dia tem, e isso tem um efeito prático no policymaker, tem um efeito prático no político, né, que acaba vendo as preocupações e acaba reagindo, né?
concordo. Rodrigo, e me fala uma coisa, nesse sentido aí toda essa turbulência, né, dessa reação dos investidores, seus clientes, vocês fazem algum trabalho de education, de educar o investidor para mostrar para ele que não precisa entrar em pânico, que tem que ter calma, tem que pensar em longo prazo? Vocês fazem algum trabalho de educação? Sim, a gente tenta fazer, e até um dos motivos que eu acho que o projeto da MZ tem tudo a ver com o nosso projeto, né? Eu acho que hoje em dia a melhor forma de se comunicar com o cliente é através dos canais digitais, né? Só que você tem que saber como fazer isso, né? E como investir seu tempo, como chegar da forma correta. Então, não basta ter só a boa vontade de querer produzir, né, se você não souber como entregar. E isso a MZ é excelente, né? No formato, no delivery, de saber como ensinar. Então a gente acha que para uma asset independente, de pequeno porte, ou um pequeno barra médio, é, hoje em dia a presença física, e tudo isso demanda muito tempo, né? E eu tenho visto que isso não tem funcionado, né? Uma das lições, por exemplo, importantes desse movimento de saída, né, de capital dos multimercados, dos fundos de bolsa, é que a gente está vendo que muitas iniciativas que foram feitas para ficar próximo dos clientes não funcionou. Perfeito. Acho que as assets ficaram muito preocupadas em ficarem próximos dos agentes autônomos, né? Mas se você é próximo diretamente do seu cliente e não passa por nenhum intermediário, você tende a conseguir explicar para ele o que você acha e por que você acha. E se ele acredita em você e entende exatamente o que você está fazendo, ele tende a querer ficar, porque ele vai entender a oportunidade que está enxergando. É isso que a gente tenta fazer. Antes de vir para a Scopus, eu trabalhei um tempo na antiga Inversa, né? E eu tocava a área de research lá. E a gente tinha um produto que é exatamente isso. A gente ensinava, que foi até o que criou o nosso primeiro multimercado, né? Era de ensinar as pessoas tudo, o que é um contrato de dólar, como operar, como chama de margem, qual é o custo operacional, como entender risco. E isso ajudou muito hoje em dia aos nossos clientes, que a gente fala diariamente, inclusive. Todo dia, por exemplo, a gente tem um call de manhã para os nossos clientes que ele fala exatamente as posições dos fundos, o que a gente acha, o que a gente espera para o dia. E a gente acha importante, porque assim, se o cliente entende isso, ele tende a ficar. E hoje em dia, como está tendo muita saída da indústria como um todo, está todo mundo pensando em formas de como ganhar dinheiro. Então, isso vale inclusive até para distribuidoras, né? Que hoje em dia estão com dinheiro num produto que não é tão rentável assim. Renda fixa privada não é um produto que dá. Não vai dar um rebate. Não vai dar e esquece taxa de performance, né? Então tá todo mundo criando novas colunas, né, novas verticais de resultado, né? Então tem hoje em dia, muito distribuidor que está abrindo a sua própria asset. Perfeito. Né? O que atrapalha mais ainda a vida das assets, né? Porque a gente está criando agora novos concorrentes. Tudo bem que eu acho que não tem pessoas para tudo isso, né? Então vai ter um problema de falta de mão de obra, talvez, pelo menos qualificada, né? Mas todo mundo, eu acho que vai tentar abrir coisas, né? Vou tentar abrir uma corretora, vou tentar abrir uma asset. O asset vai lá e manda para ela mesma que distribui o fundo dela. Todo mundo vai tentar fazer isso para tentar deixar o capital que está, né, dos cotistas dentro desse ecossistema sempre, né? Você falou agora, para o intermediário não é bom esse movimento da renda fixa. Ele está abrindo mão de uma grande parte da receita dele quando fica parado na renda fixa, Sim. né? Então... E se a gente não for ingênuo, né, a gente vai imaginar que isso agora talvez não seja uma pressão, né, mas ano que vem talvez seja, né? Com certeza. Se eu sou, por exemplo, um dono de uma empresa que tem um capital gigante que está alocado, e eu sei de Wealths ou em outros lugares, né, que tem capital da já que está 100% em caixa. Porque é isso, né? Renda fixa e crédito privado hoje em dia é caixa, né, basicamente. Então, esse não é um produto rentável. Então, eu acho que vai ter uma pressão da própria distribuição para esse dinheiro tentar buscar voltar a tomar risco. Né? O que a gente precisa só agora hoje em dia é uma ajudinha, né, do governo, né, para a gente poder tentar convencer as pessoas a ficarem otimistas. É difícil, né? Eu estava em 11,75, agora eu vi hoje de manhã o pessoal falando em 13. Assim, hoje em dia, na curva de juros, a parte final está em 13,5 já. 13,5. Assim, 13,5. É assustador, ainda mais quando tem a parte de rating dizendo que o risco Brasil tá mais calmo. Parece que tá mais calmo se você olha para trás, né? Pra Sim, frente, tá 13,5 e depois a curva continua aumentando. Então fica 13,5, vai até 13,5 e para depois. Mas quando as coisas estão muito pessimistas, é isso. Não importa se a notícia vem boa ou não.
as pessoas ignoram. A gente teve várias notícias boas recentemente, né? Teve isso, teve o resultado das eleições, Sim, teve o PCA, que veio melhor, tanto o sim. 15 quanto o atual. Você teve, hoje, por exemplo, a pesquisa sobre volume de serviços também veio melhor, mas não adianta, quando o mercado está de mau humor, e está de mau humor agora, assim, Nada ajuda, né? nada funciona, né, normalmente. Mas eu gostei de duas coisas. Acho que uma, essa atenção aos sinais, porque por mais que o humor tá azedo, os sinais é que vão mostrar um pouquinho do que vai ser lá na frente, né? Sim, E outra coisa que você falou que eu gosto muito é essa a proximidade com o cliente. Eu acho que quando você cria uma conexão verdadeira e cria o que a gente busca, acho que tanto a MZ como a Scopus, que é a confiança do cliente, criar um relacionamento de confiança, isso te ajuda em momentos de turbulência. Isso sem te dúvida. ajuda a confiar que o que está vindo de sugestão é algo correto, algo que vocês acreditam, e ser independente nesse cenário, acho que é uma vantagem absurda aqui de Sem vocês. dúvida. Não é o rebate que você paga para quem está te fundindo que vai segurar o capital. É, é, o, é o cotista estar à vontade com você e achar que ele confia em você e entender que a gente está numa missão de longo prazo, né? Está a bordo disso, né? Aí eu acho que você tem o melhor dos mundos, né? Que é você confortável e o cotista confortável. Eu sinto, assim, a MZ fez 25 anos agora, vai fazer agora em dezembro, né? A gente sempre focou nas empresas, Parabéns. estamos lá, um quarto de século, É, e das empresas listadas em bolsa, e eu sempre vi o investidor brasileiro, até o institucional, curto prazo, assim, ele quer acertar às vezes o trimestre ou o mês da empresa, e se não acerta, levanta yellow flag, red flag, e fala, nossa, sim, o que você sente disso quando você tem que fazer um relacionamento entre os investidores e os produtos, numa análise sempre de você a médio e longo prazo, pelo que eu entendo? sim. É Essa difícil. É difícil. gestão de expectativa, essa é a É palavra. difícil, porque como você falou, assim, se as coisas começam a não ir bem, né, você como alocador, você tem um incentivo para mudar a sua alocação e botar a culpa no cara que foi mal, né? Fala assim, ó, não sabia, achei que o cara era bom, o cara foi mal. Então você está sempre meio vendido como alocador, né? Mas também, né, a gente, gestora, precisa de patrimônio para poder operar. Então não Perfeito. adianta achar que também que a gente vai conseguir crescer só com pessoa física. Então a gente trabalha as duas coisas, tanto o institucional quanto a pessoa física, Tá bom. né? A gente acha que a melhor forma de fazer isso é focando em alguns parceiros estratégicos. Então a gente tem, sei lá, 3 parceiros grandes que a gente tenta focar mais a nossa atenção. Eu acho que hoje em dia eu tenho convicção que é, o, os alocadores estão sacando de multimercado, então não é Sim. nada que a gente acha que vai acontecer agora. A gente tem a impressão, por exemplo, que o fluxo vai começar a ir para a bolsa antes e depois do multimercado, porque o cenário que as pessoas têm medo, no fundo, que é um cenário de descontrole fiscal, é um cenário, no fundo, inflacionário e bolsa é ativo real, né? Então Perfeito. serve como hedge para inflação, diferente de câmbio ou renda fixa. A bolsa em dólar tá muito baixa. Está muito baixa, né? E principalmente no relativo, né? Que todas as bolsas do mundo estão nas máximas e a gente está aqui parado, inclusive Exatamente. caindo, né? E esse corte da taxa de juros nos Estados Unidos, você acha que isso beneficia bastante o Brasil? O Brasil também vai continuar sofrendo com isso? Acho Os que- investidores vão para outros países. Eu acho que beneficia, sim, com certeza. Igual a gente estava falando há pouco lá, que tinha algumas coisas que saíram que foram positivas para nós, né? Isso aqui são dados, né? Tem os dados, né, que é o fundamento, e tem o sentimento, né, de, às vezes, pessimismo, né? Isso aí pode mudar muito rápido, dependendo do que acontece. Mas o dado é um dado. Se a inflação veio pior, ela veio pior, né? Se o Fed está cortando juros, né, se mostrou capaz de fazer isso, né? Você tem aqui, durante um bom tempo, uma confiança de que, ainda mais dado o discurso do Powell e dos diretores do Federal Reserve, que qualquer piora no mercado em geral de trabalho lá e no mercado financeiro, ele está pronto para cortar 50 vezes de rédea tá novo. curta, Tá né? curta. Hoje em dia, você tem uma situação no mercado internacional em que todos os BCs estão prontos para agir caso você tenha alguma fraqueja, algum slowdown nesse movimento que a gente está tendo de melhora. Então, o externo é muito positivo. Né? O nosso problema atual é que a gente descolou um pouco do externo. A gente está operando quase como um frontier market. Assim, a gente não está operando como emerging market. Né? Então, Isso mesmo, é tem isso mesmo. vários dias que você vê todas as moedas de market melhorando, a nossa piorando. A gente está meio desconexo, porque a gente tem que resolver aqui o problema interno. Né? Um dever Assim, de casa para ser feito aqui. e aí tem, né, um prêmio gigantesco, né, se isso aqui for resolvido, né? Então aqui, felizmente ou infelizmente, assim, a discussão basicamente é interna.
Assim, o que vai fazer a bolsa subir agora, o dólar, né, saltos grandes, é o mercado financeiro achar que o governo está fazendo aquilo que deveria. Hoje em dia, o mercado financeiro está olhando o governo com muita suspeita e achando que o governo vai cometer erros, né? Então, o governo tem que provar que não vai cometer esses erros e que o mercado pode ficar tranquilo. O holofote está menos em eleição americana, em Europa, em Ásia, e muito mais no que a gente vai arrumar aqui. Total. Tanto que é verdade, né? A gente teve agora um movimento gigantesco na China, a gente nem comentou aqui, porque, né, isso deveria ser uma coisa de longo prazo, né? A última vez que, de novo, eu acredito em política monetária. Então, para mim, a China fazer isso tem efeito. Perfeito. Né? Como teve em 2013 na Europa, como teve em 2008 e 2001 nos Estados Unidos, né? Toda vez que as pessoas foram lá e começaram a botar estímulo, né? Funcionou. Né? Por mais que não pareça na época. Eu lembro de 2008 e 2009, as pessoas não achavam que o que o Fed estava fazendo ia funcionar. Né? Quando ele montou a Operação Twist, né? Que foi o pai do QE, vamos dizer assim, ninguém achava que ia funcionar. Sim, funcionou. É a mesma coisa agora. A China anunciou um monte de coisa, ninguém acha que vai funcionar. De novo. Eu acho que vai. Então, isso deveria ser uma coisa mega importante, fundamental para o Brasil. Não está nem no holofote. Não está fazendo preço. Né? Não está, porque agora a preocupação está só interna. O nível de prêmio está tão grande nos ativos locais por causa de uma preocupação local que o externo não importa se está indo melhor um pouco, o nosso parceiro comercial vai reverter um processo de slowdown de 3 anos, não importa. Mas no fundo, importa. Né? E quais são os próximos planos para as Copos hoje, pensando como você vê as Copos daqui a 5, 6, 7 anos? Onde vocês querem chegar? Então, a gente sempre tem essa ideia de ser uma empresa local, a gente não opera fora, a gente não tem alocações em bolsa americana, né? Esse também se você quiser imaginar, também é um pêndulo que foi muito para a direita, né? Não só, assim, hoje em dia tem muito dinheiro das pessoas aqui, né, fora do Brasil. E ETF agora, até a parte de ETF. Como também a parte de ETF. Quando você for ver, por exemplo, hoje em dia, o patrimônio dos fundos aqui grandes, né, a maioria, você vai ler as cartas lá, está vestido lá fora. Perfeito. Então, ou seja, se em algum momento, né, as pessoas resolverem achar que ter ativos brasileiros é legal, né, tem todo um capital também, né, o local está em caixa. Capital próprio que está lá fora. Tá fora. Não é nem capital estrangeiro. Não. E é complicado essa história de ter alocação fora. Assim, funcionou muito bem ultimamente porque o S&P 2010 para cá subiu 500%, né? E o dólar recentemente tem ficado basicamente parado, né? E tem dado esses sustos às vezes para bater 2,80, mas tem ficado ali em torno de 5,30, 5,40, 5,50. Mas é complicado você entrar, ter seu capital num país onde você é o cara que tem um fund mais caro, né? Assim. Então, o custo do seu capital é totalmente diferente do É como se eu estivesse jogando futebol com alguém, só que eu tô com a pena amarrada na outra. Assim, você tem uma desvantagem gigante, né, em estar lá fora. Contra, por exemplo, um investidor que tem fund em iene, ou que tem fund em franco suíço, ou tem fund em dólar, né? Então, assim, tudo mais constante. O japonês ali, ele perde 1% ao ano, você perde 13%, né, se o juro for pra lá. Agora, quando ajustou, deu aquele... mas você falou, antes 5% em dólar, o pessoal tava correndo para lá. Hoje é muito mais, deveria ser uma análise mais de diversificação de carteira do que uma alocação massiva lá fora. Mas você vê, não é mais isso. Né? No começo, o sales pitch, por exemplo, assim, de uma Ever, de uma empresa que estava buscando isso, era muito isso. Vamos diversificar, por que não? Né? É bom ter capital, parte do dinheiro em dinheiro forte, e concordo. Assim, se você voltar quando era criança, o meu pai sempre falou, filho, você tem que ter sempre, né? Depois de viver hiperinflação, né? Sempre tem que ter uma parte lá fora, né? Declarado, bonitinho, mas é importante porque se acontece... um pouco de dólar na carteira. É o teu seguro. É o teu seguro, então faz sentido. Mas hoje em dia não virou isso, né? E tem tantas formas de capital que estão lá fora. Então tem isso, tem o dinheiro que também está em criptos, né? Um dinheiro que saiu, tem o dinheiro até em bets, tem o dinheiro que saiu também. Então, se olhar todas as coisas que estão acontecendo, estão numa direção. Se tudo vai numa direção, o próximo passo é voltar, né? Eu não sei quando, mas se olhar para de fora, né? Parece que a gente foi muito para um lado em algumas coisas, assim. Né? Isso no que eu tinha falado, não tinha pensado. Acho que eu sempre bati muito a questão de 10 anos, a gente olhava um IPO, era 70% capital estrangeiro. Sim.
E eu sempre falo, nossa, quando voltar o capital estrangeiro, isso pode destravar grande parte de valor da bolsa e propiciar um mercado com mais IPOs. Né? Mas eu não tinha pensado que tem muito capital brasileiro lá fora. Nunca teve tanto. Isso é uma coisa nova, começou acho que em porque 2007. o mercado brasileiro abriu, né? Sim. O mercado exterior, então isso abriu para lá, mas hoje em dia, como a gente está tendo esse monte de problema, né? aqui tá fechado. Né? Antigamente o mercado era fechado aqui, você não podia aplicar em nada lá fora. Hoje é muito fácil você aplicar lá fora, hoje está mais democrático, mais rápido o acesso. Né? Até quando você compra um BDR aqui, né? É na hora. Pô. Não, BDR. Eu sabia que ia voar o tempo, eu não pensei que ia voar tanto. Né? Eu vou ter que te pedir um favor para a gente fazer uma segunda juntos. Vai ser eu um tinha prazer, umas claro. 10 perguntas aqui que eu queria trazer contigo, principalmente explorar a tua jornada e todo o teu background. O que eu te pedi, eu sempre que vem um convidado aqui, eu sempre solto nas minhas redes sociais, minha do Troco para Ver, e a gente recebeu muita gente perguntando conselhos de carreira. É algo meio novo, mas acho que você acaba tendo uma carreira de funcionário de grandes empresas, que é algo super querido, super que as pessoas buscam, e ao mesmo tempo, do nada, uma pivotada, uma veia empreendedora de mercado. Que conselho você dá hoje para um estudante que está te olhando como uma referência de mercado e queria ter uma jornada de sucesso como a tua, Rodrigo? A lição mais importante que eu tive, foi do meu primeiro chefe, né, o Daniel Schneider, e eu estava perguntando para ele, né, como funcionava o contrato de câmbio, né, para ele me explicar. E na época a gente tinha os contratos impressos, né, nas gavetas, né? Ele falou, gaveta ali, de baixo. Vai lá e lê. Vai ler, e se tiver alguma dúvida, vem perguntar para mim, que eu vou te falar, lê de novo. Entendeu? Eu não vou tirar a tua dúvida. Lê e aprende. E eu fiquei, na hora que ele falou isso, eu fiquei meio com raiva por dentro, né? Eu não demonstrei, mas eu falei, ele podia ter me explicado, né? Mais fácil, né? Muito mais fácil. Mas eu fui lá e li, né? E só de raiva, assim, eu falei, não posso fazer nenhuma pergunta para ele, senão aparecer que eu não sou bom, né? Então, e eu fui lá e entendi de algumas coisas que eu não entendia na fórmula do contrato futuro, aí eu botei no Excel, e no final, aí eu testei, se eu mudar aqui, muda aqui, muda aqui, e no final, eu entendi. E aí a mesma coisa, para ele, o que é taxa Selic? Ele, bcb.gov.br. Tá bom. Daniel, qual é a relação entre o Banco Central americano e o Tesouro americano? www.federalreserve.gov. Se você tiver alguma dúvida, vem aqui perguntar para mim. Eu mando você voltar a ler o site. Aí, tá bom. Da quarta vez, eu não sei mais ir até ele. Eu falei, se eu tenho uma dúvida, eu sei onde está a base disso, basta eu ir lá e ler. E aí eu sei. Porque a diferença, hoje, que eu acho muito grande, é alguém contou para você e a outra é você saber. E aí, quando você sabe uma coisa, que você leu a base. Então, eu sei como o Banco Central Europeu funciona porque eu li o ato que fundou o Banco Central Europeu. Quando você chegam dúvidas, você sabe o que você leu ali. Então, para mim, sempre, a dica que eu sempre dou é, vai ler o material base. Você quer entender um pouco de pré? Lê todas as atas. Tá bom, tem 240 atas. Tem, mas se você lê 2 por semana, em 120 dias você leu todas. E você sabe, 120 semanas você leu todas. Parece muito, mas você vai saber exatamente o que cada um, o que aconteceu e o porquê. É quase uma faculdade. Então, para mim é sempre assim, a coisa que mais se paga é research bem feito. E é bom você entender a opinião das pessoas, porque você entende a opinião das pessoas, você entende o que é driver para as coisas, mas isso não é mais importante. O importante é ler o material base. Ler o material base sempre. Eu acho que isso, para mim, acho que é a principal dica, eu acho. Bacana. Uma aula, é o que você falou, né? Eu acho que ler e educar é fundamental hoje para essa garotada que está entrando no mercado, né? Sim. E aí é o maior perigo, porque a internet facilita muitas coisas, né? ChatGPT, de você ler só um resumo da coisa, né? E não ler o documento inteiro. E a coisa já vem como opinião, né? Tem o dado e fala, isso aqui é ruim, isso aqui é bom. O que é dar um certo conforto. Né? Quando você lê uma coisa e tem que você pensar se é ruim, é mais difícil. Então esse é o risco de tentar ser rápido em tudo. Às vezes vale a pena parar, tomar seu tempo, refletir, que aí você sai de lá com alguma coisa que acho que é mais valiosa, assim. Ótimo. Cara, sem palavras te agradecer aqui pela parceria, confiança, por ter arrumado um espaço na tua agenda, estar aqui com a gente. Prazer. Pra gente, motivo de orgulho tá do teu lado. E vou deixar o convite aqui para no primeiro trimestre do ano a gente estar junto de novo pra gente voltar a conversar. Tá bom, combinado, tá aceito. Obrigado mais uma vez, parabéns pela jornada. Obrigado, viu? Tem mais, viu? Espero que tenham gostado, como eu adorei aqui esse bate-papo com o Rodrigo.
E aguardem até o próximo MZ Playbook.